Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Meu próximo entrevistado é o advogado criminalista Dr. Sanderson Moura. Filiou no partido Avante e colocou o nome como pré-candidato a senador. Na verdade, já vem se articulando, visitando os municípios. É mais um nome aí na disputa do Senado. Daqui a pouco a gente conversa com o Dr. Sanderson para falar desse assunto e abordar outras questões, inclusive da advocacia. Só um instante, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge. Olha, a Copserge é a maior cooperativa do Acre e proporciona trabalho e renda para milhares de famílias em vários municípios do estado. Conheça um pouco mais da Copserge. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Então, estamos de volta aqui conosco o advogado Dr. Sanderson Moura, que filiou recentemente no Avante para disputar o Senado, já se coloca como pré-candidato a senador. E uma coisa interessante, Dr. Sanderson, é que essa eleição tem muitos nomes novos na disputa ao Senado. O senhor acha que isso dificulta ou facilita? Olá, Rogério, é um prazer estar aqui. Boa tarde aos cidadãos acreanos. Na verdade, nós estamos vivendo num momento de decisão importantes para o Brasil e para o Acre. Uma quantidade de candidatos com certeza vão ser colocados aí para o exame da população e cabe à população, cabe ao eleitor examinar melhor a situação em que nós vivemos e escolher aqueles candidatos que possam representar uma renovação na política e uma esperança. Hoje, para se acreditar em política, é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, como se fazer ouvir, como se fazer acreditar, vai ser o grande desafio que nós vamos ter nessa eleição. Nós precisamos de uma saída para a situação que vivemos. Agora, com quem, como, qual a credibilidade que esses candidatos que estão postos, eles passam para a população, vai ser um trabalho de conquista, vai ser um trabalho de reanimar, de reentusiasmar o povo e fazer com que o povo confie numa solução política. Na verdade, são vários nomes colocados e ainda não é oficial, né? Porque nós não estamos no período de campanha. Se todos concorrerem, se todos os que colocaram os nomes concorrerem, vamos ter aí próximo de uma dezena de candidatos, o que, na minha opinião, é muito bom para o eleitor, conforme o senhor fala, né? Quer dizer, vai ter opções, vai ter como comparar, vai ter como escolher os melhores se quiser. Agora, é preciso levar em consideração também que o poder econômico, a máquina pública, né, o próprio tempo no poder, alguns que estão no cargo há muito tempo exercem esse poder, isso influencia no resultado? Influencia. Eu acredito que não tanto quanto antigamente. Hoje eu acho que o poder das ideias, o poder da ética, o poder de fazer um trabalho diferente na política vai ter também uma influência muito grande na decisão do eleitor. Há uma ânsia do homem mais simples, por mais estudado, por uma renovação nessa política, por uma mudança nessa política. Não tem outra saída e não tem outra esperança para o país do que uma renovação de seus quadros. A renovação ela tem uma força transformadora, seja no sindicato, seja no Estado, seja numa instituição. A renovação ela pode proporcionar, por meio de novas pessoas, um impulso econômico, um impulso educacional à política. Uma coisa eu tenho convicção, do jeito que está com esses políticos aí, não tem como fazer uma transformação para o nosso país. É preciso uma renovação. E uma renovação que seja renovação com qualidade, que seja uma renovação ética, pessoas capazes de conduzir, de liderar, de dialogar, no momento que nós estamos vivendo de extremismos, vamos dizer assim, de intolerâncias de todos os naipes, pessoas capazes de conciliar a sociedade, de unir a sociedade em torno de um projeto de uma nova política. O que eu observo não é necessariamente a falta de qualificação dos candidatos para a renovação. Eles existem, eles colocam os seus nomes, mas eles muitas vezes não conseguem furar os bloqueios que
a estrutura política mantém, né, essa política que a gente acompanha há décadas no país, ou seja, onde os caciques é quem dão as cartas. Como é que vai se chegar no cidadão comum? Como é que vai se pular cabos eleitorais pagos com dinheiro público, máquina pública a serviço de candidatos? Como é que se vai burlar todo esse sistema? Nós precisamos de uma fiscalização maior das instituições que acompanham esse processo para que ele seja mais paritário e igual a cada eleição. Com investigação da Polícia Federal, com os instrumentos de controle necessários para que não haja o abuso do poder econômico e do poder político, isso já favorece, por exemplo, uma disputa mais igual. Mas hoje, no entanto, as redes sociais, a comunicação mais rápida, a articulação dos próprios candidatos também facilita, por exemplo, a entrada de candidatos que não têm essa estrutura econômica e política para poder se viabilizar. Eu, por exemplo, sou pré-candidato ao Senado e não estou partindo do nada. Há mais de 20 anos eu tenho uma militância nesta sociedade, no movimento estudantil, no movimento sindical, contribuindo com a advocacia, contribuindo com a educação, professor por mais de 10 anos de história, hoje ministro aulas de oratória, auxilio uma quantidade de pessoas jovens a, vamos dizer, se conscientizar e procurar caminhos de profissionalização. Então isso me proporciona a possibilidade de disputar uma vaga como pré-candidato ao Senado, mesmo diante de pessoas que já têm uma tradição política. São 2 vagas para o Senado, também isso é importante, eu examinei isso antes de colocar meu nome. A pessoa pode votar no candidato, mas dá oportunidade para que possa também haver uma renovação política. O que acontece é que nós reclamamos muito da situação que o Brasil passa. Nós reclamamos muito dos políticos, mas quando a gente vai perguntar ao fulano ou outro em quem ele vota, geralmente ele vota num corrupto, geralmente ele vota numa pessoa tradicional, mas ele critica praticamente diariamente a política que aí está. Então é uma tomada de consciência do eleitor. Eu vejo que não adianta mais jogar culpa em político. O eleitor tem que dizer a culpa também é minha. Tempo, né? A culpa é de uma tomada de consciência do eleitor. Mas, doutor Sanderson, em relação às bandeiras que o senhor defende, porque a renovação, por si só, ela é necessária, ela é bem-vinda, mas o papel de um senador é um papel muito amplo, muito importante para a República, para o Estado que ele representa, e às vezes aqui no Acre eu percebo que as pessoas não têm a dimensão disso. Exato. O Senado, se nós formos pegar a história do Senado, desde as suas origens mais remotas, Grécia, Roma, e entrando no mundo ocidental, nós vamos ver que o papel do senador era um papel de dirigir a uma república. O senador era um homem intelectual, o senador era um homem moral, o senador era um homem preparado para conduzir o povo, o senador era um pensador, o senador era um homem de Estado. Então essa figura do senador que se preocupa com a sociedade, com a república, com a democracia, que coloque a ética em primeiro plano, que é possível conviver com ética dentro da própria política, e eu tenho uma experiência de procurar conviver com a ética dentro da própria advocacia, e são muito próximas, eu acredito que é possível viver com ética dentro da política. Prioridade número 1 de um líder político é a ética na sua conduta. Quantos bilhões de reais não são desviados dos cofres públicos por falta de ética? Aí se diz, falta dinheiro, falta ética para administrar com zelo a coisa pública. Então as pessoas vão se viciando no poder durante muito tempo, vão ter que dar respostas para os seus apaniguados, para os seus partidários, para as suas alianças, e vão transformando a coisa pública em algo particular. Por isso que essa rotatividade, essa renovação na política, ela é extremamente importante para qualquer evolução política de uma nação, de um Estado. O papel de um senador está lá, escrito no artigo 52 da Constituição Federal. Ninguém vai inventar a roda. Agora, o senador que vai fazer a diferença é essa capacidade dele representar bem o Acre, representar com responsabilidade, pensar o Acre, pensar as transformações que o Brasil está precisando, principalmente do ponto de vista ético. Eu não acredito em propostas que fogem primeiro dessa bandeira, da ética. Eu quero encerrar fazendo assim, um diálogo da política com a advocacia. O senhor é advogado criminalista, renomado, já tem aí algumas décadas. E hoje o Brasil vive um momento em que está muito em evidência o mundo jurídico, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, os próprios advogados. É uma fonte que a política deveria beber mais nela há muito mais tempo. Como é que o senhor vê esse momento? Olha, nós estamos vendo que a advocacia e política, elas sempre tiveram uma trajetória muito próximas uma da outra.
Porque o que é que nós geralmente pensamos? Que política é coisa que só funciona do ponto de vista da desonestidade, e que a advocacia também, mas isso é uma visão equivocada da política e uma visão equivocada da advocacia. Essa visão dessas duas profissões, elas precisam ser transformadas, porque na origem de todas elas, política é administrar o bem comum, política é gerir a coisa pública com competência, com arte, com ciência. Aí o rei Salomão, um grande exemplo de líder, Confúcio, grande exemplo de líder, Gandhi, grande exemplo de líder, Lincoln, grande exemplo de líder americano. Então nós temos pessoas que nós possamos nos espelhar para administrar a sociedade com qualidade, com um pensamento mais elevado, com as ideias mais amplas, com ideias mais sociais, com ideias que possam pensar realmente a sociedade, e isso depende de cada político. Dizem que o pecado, o vício bate 7 vezes na porta de um advogado por dia. Eu acredito que na política também faz isso. Ou mais vezes. Ou mais vezes, mas cabe à pessoa essa transformação. Sim. O político ele tem que ser um homem que se conheça, um político ele tem que ser um homem que se aperfeiçoe, que ele se melhore, que ele se qualifique, que ele possa desenvolver virtudes interiores para que ele possa transmitir isso na gestão da coisa pública. Eu acredito que nós vivemos um novo momento e isso vai proporcionar que esse debate venha à tona. A questão da coligação, do partido, da chapa, como é que o senhor vai montar isso? Olha, nós estamos construindo uma aliança, nós temos o pré-candidato ao governo, que é o David Hall, professor de filosofia, pelo Avante. Nós estamos numa conversa com a rede, em tratativas, vamos dizer, com o candidato ao Senado da rede, o Minoro, para ver a possibilidade de fazermos uma aliança neste campo, rede e Avante. Então, o nosso campo de trabalho é esse aí, é um campo de centro, é um campo de diálogo, é um campo que não radicaliza entre situação e oposição, e o centro que eu vejo é o melhor momento para solucionar as coisas do país. Bandeiras radicais de esquerda, bandeiras radicais de direita, são coisas infantis, são coisas pueris, são coisas agressivas, são coisas que fogem à razão, à razoabilidade. Nós precisamos de razoabilidade, nós precisamos de diálogo, nós precisamos de ponderação e nós precisamos de visão para tirar o Brasil da situação que está. Muito bem, conversei aqui com o advogado Sanderson Moura, pré-candidato a senador pelo Avante. Obrigado, advogado doutor Sanderson. Eu estou acostumado a chamá-lo de deputado porque eu entrevisto muito deputado aqui. Mas quem sabe, muito em breve, o senhor não vai ser um senador, né? Grato, Rogério. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. É só um instante, até já.